Já está na hora de mais uma aula de língua portuguesa aqui no Aprender a Estudar em Casa. Eu já estou pronta. E tu, já estás pronto? Então vamos começar. Para o dia de hoje, eu tenho, antes de início, uma imagem. Ou algumas imagens. Vamos agora tentar perceber ou adivinhar o que é que nós vamos trabalhar hoje. Muito bem, observem as imagens que nós temos aqui. Temos algumas palavras em destaque, notícias, educação. Então, o que será que vamos trabalhar hoje? Já sabem? Muito bem, vejamos o sumário. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar texto jornalístico. Dentro do texto jornalístico, vamos trabalhar o género notícia. Vamos trabalhar as características e a estrutura da notícia. Na segunda parte da aula, por assim dizer, vamos trabalhar processos de formação de palavras, mas especificamente composição. Por quê? Porque nós já trabalhamos derivação. Já se lembram? Nós fizemos uma aula sobre derivação, agora vamos trabalhar a composição. Vejamos quais são os objetivos para a nossa aula de hoje. Portanto, para a nossa aula de hoje, nós temos 4 objetivos. Primeiro objetivo, identificar a função social da notícia. Segundo, identificar as características da notícia. Terceiro objetivo, reconhecer a estrutura de uma notícia. E o quarto, diferenciar as palavras compostas por aglutinação das palavras compostas por justaposição. Já sabem o que é uma notícia? Já viram notícia? Seguramente. Na rádio, já ouviram, na televisão. Todos os dias vem a notícia na televisão, ou também pode ser na internet. Na internet já sabem, pode ser no formato texto, no formato vídeo, que vocês veem e depois também ouvem, e pode ser também só áudio, só para ouvir. Seguramente que todos já sabem o que é uma notícia. Mas vamos lá ver o conceito, ou seja, a definição. O que é uma notícia? Portanto, notícia é um texto jornalístico informativo, breve, sobre um acontecimento atual e com interesse para o público em geral. A notícia deve ser algo atual, senão não se trata de notícia, não é? Deve ser breve e também de interesse geral, de interesse de toda a gente, ou pelo menos da maioria. Então vejamos agora aqui que antes era comum vermos ou ouvirmos esse gênero textual somente em jornais, telejornais e na rádio. Porém, com o advento da internet, muitas emissoras e grandes veículos de comunicação criaram sites e portais cujo intuito é informar os leitores a respeito de um assunto. Agora, nós com o nosso dispositivo móvel, podemos, no lugar onde nós estivermos, podemos ver uma notícia, ouvir uma notícia, assistir o telejornal, certo? Não é verdade? Vocês sabem isso mais do que a própria professora. É o vosso mundo, não é? Então vamos continuar. Agora vamos ouvir. Ver e ouvir. Vamos assistir uma pequena notícia, uma pequena peça. É do telejornal que vocês normalmente veem, da nossa televisão. Vamos? Voltamos a falar do Dia da Criança, que hoje está a ser celebrado em todo o mundo, e para assinalar o dia aqui em Cabo Verde, aqui mais concretamente na cidade da Praia, a Câmara Municipal ofereceu momentos de animação às crianças da pediatria do Agostinho Neto. Momentos de poesia, animação, brincadeiras e muito riso. Foi assim que as crianças internadas da pediatria do Hospital Agostinho Neto passaram o dia de hoje. Um presente oferecido pela Câmara Municipal da Praia e pelo Hospital Agostinho Neto. O palhaço Piro Lima foi o anfitrião desta festa animada para celebrar o 1 de junho. Essa atividade hoje é muito interessante. Estou muito contente, pelo menos o ministro que passa dia 1 de junho é um bom. Já está fica mais animado. Da Praia hoje não fazer atividade, mas não está contente. Como dia 1
é feriado também e dia de semana, então a Câmara achou por bem trazer este espetáculo de caravana Plurima para a pediatria. Então, eu te agradecer também o Hospital e Agostinho Neto para ter abraçado esse momento para a criança de ali, por causa para nós e Câmara Municipal, esse momento de hoje um sorriso de criança, principalmente que as crianças internadas que têm a oportunidade para esse dia, para se alegrar com um momento de riso, de a divertir. Então, não fazer questão de trazer dentro da pediatria para que as crianças internadas tenham uma oportunidade para se poder rir, principalmente com palhaço e com música, para alegrar esse momento. E neste dia dedicado à criança, a enfermeira Celestina aproveitou para deixar uma mensagem de força e coragem a todas as crianças internadas nas pediatrias do país e de todo o mundo. Não fica tão contente com aquele gesto de Câmara Municipal. Como de pediatria sempre, todo ano, no 1 de junho, nós fazemos uma atividade grande para nunca deixar meninos que são internados ficar privados de comemorar esse dia de 1 de junho, que é internacional para toda criança. Então, a pediatria sempre faz algo para essa data que passa despercebido. Nesse ano, nós estamos num ano típico de pandemia, que é muito difícil e quase que passava em branco. Então, essa proposta de Câmara Municipal é bem fazer aquela pequena atividade com criança ali, não receber de bom grado, e nós olhamos próprio na cara de crianças e de mães, fica contente para modo, nesses dias podia passear com suas mães e comemorar esses dias, mas devido a doenças está ali internado, então é bom que fazer algo para que passa perceber. Então foi um ato nobre mesmo de Câmara Municipal. Cuidar e proteger os mais pequenos de maus tratos é a palavra de ordem neste Dia Internacional das Crianças. Na pediatria do Agostinho Neto, a palavra de ordem foi alegria e muitas risadas com o palhaço Pirulina. Estiveram atentos? Perceberam? Então, agora vamos certificar se na verdade estiveram atentos. Já sabem, em língua portuguesa, depois de um vídeo, depois de um texto, depois de um áudio, vamos às perguntas. Temos aqui 3 perguntas. O que foi feito? Claro, vocês assistiram o vídeo e agora já sabem o que é que foi feito. A quem se destina a referir a atividade? Quando foi realizada a atividade? Vamos lá, vocês têm um tempinho para responder as perguntas. Tudo feito? Conseguiram? Certamente. Então vejamos agora as respostas. Primeira pergunta, o que foi feito? Foi realizada uma atividade de animação com palhaços. A quem se destina a referir a atividade? Às crianças internadas na pediatria do Hospital Agostinho Neto. HAN, significa Hospital Agostinho Neto. Quando foi realizada a atividade? A atividade foi realizada no dia 1 de junho, Dia das Crianças. Então, por isso, o vídeo fala sobre isso. Nós já sabemos, algumas crianças ficam doentes e às vezes ficam hospitalizadas e têm de passar obrigatoriamente o dia 1 de junho, que é Dia das Crianças, no hospital. Mas essas crianças tiveram uma oportunidade de passar 1 de junho de uma forma diferente. Vejamos mais algumas perguntas. Temos mais 2 perguntas. Que instituições promoveram essa atividade? Ou seja, quais são as instituições que organizaram a referida atividade? E onde se realizou a referida atividade? Em que lugar? O local. Seguramente que vocês ouviram e viram no vídeo. Então vamos lá responder.
Ok, vejamos as respostas. As instituições que promoveram essa atividade foram a Câmara Municipal da Praia e o Hospital Agostinho Neto. Onde se realizou a atividade, também nós vimos na notícia. A atividade foi realizada na cidade da Praia, no Hospital Agostinho Neto. Todas essas informações, tudo isso nós ficamos a saber através da notícia. Não é verdade? Muito bem, então vamos continuar. Pronto, agora vamos ver as características de uma notícia. Assim como nós estudamos o texto informativo, o texto narrativo, estudamos também alguns géneros, a lenda dentro do texto narrativo, estudamos as características, não é verdade? E é preciso também saber quais são as características da notícia. Pois quando vocês têm uma notícia, através das características, assim vocês podem identificar que é uma notícia. Então vejamos, uma notícia, ela deve ser atual e verdadeira. Atual quer dizer, se não for atual, nós não temos nenhum interesse. Tem de ser algo da atualidade. E verdadeira, a notícia deve ser algo verdadeiro para que as pessoas possam acreditar. Até porque, por exemplo, a televisão nacional, se começar a passar notícias falsas, depois perde a credibilidade. Então a notícia ela deve ser verdadeira. Segunda característica, a notícia deve ter uma linguagem clara e objetiva. E por que a notícia deve ter uma linguagem clara e objetiva? Vocês já sabem, se não for clara, nós não entendemos. Por isso é que é necessário que a linguagem seja clara e objetiva, direto ao ponto, certo? A terceira característica, a notícia deve ter um título curto e simples, de modo a chamar a atenção do público. Então, notícia, título, assim como o título do texto, deve ser curto e objetivo. Através do título, desperta o interesse para a pessoa ler. Se o título não for sugestivo ou chamativo, a pessoa pode perder o interesse. E agora vejamos o que é que um jornalista não pode fazer. Um jornalista não pode e não deve assinar a notícia. Também não pode abusar dos adjetivos, senão fica suspeito. Se está a dizer é bonito, é maravilhoso um jornalista, assim a pessoa fica logo desconfiada. Então é preciso não abusar dos adjetivos. Temos ainda que o jornalista não deve escrever de modo complexo. Facilíssimo, não é? E por que é que não deve fazer isso? Claro, porque senão as pessoas não vão perceber. Há muitas pessoas que podem não perceber quando o texto é bastante complexo, certo? Ou quando a linguagem é bastante complexa. E por último, um jornalista não pode e não deve fugir à verdade. O jornalista deve trabalhar com factos verdadeiros. É isso que nós acabamos de dizer. A notícia, ela deve ser verdadeira. Por isso, o jornalista não pode, em circunstâncias nenhumas, fugir à verdade. Nós temos de dizer aquilo que é a verdade. Aliás, todos devíamos ter essa premissa, ou seja, esse valor de dizer sempre a verdade, certo? Podemos continuar? Perceberam? Está tudo certo até aqui? Então vamos lá. Agora que já vimos as características, vejamos a estrutura. Como é que uma notícia deve ser estruturada? Como é que ela deve ser organizada? Uma notícia deve ter um título, que também pode ser chamado de manchete. Pode ou não ter um subtítulo. O subtítulo pode estar na notícia, mas também pode não estar. Temos uma outra parte que chama-se lead, temos o corpo da notícia, que é, digamos, a última parte da notícia. No título, o título tem como objetivo chamar a atenção do leitor, é aquilo que nós acabamos de falar. O subtítulo normalmente completa o título com mais algumas informações. Naturalmente que o subtítulo pode constar ou não. Lead é o primeiro parágrafo da notícia. Deve responder às perguntas quem, o que, onde e quando. Então, o primeiro parágrafo da notícia, nós temos de ter todas essas informações sobre quem, sobre o que, sobre onde e sobre quando. E por último vem o corpo da notícia. O corpo da notícia é o desenvolvimento da notícia. Traz mais informações sobre o ocorrido.
e deve responder às perguntas como e porquê. Então, já quando lemos a primeira parte, o primeiro parágrafo da notícia, já sabemos que vamos encontrar o grosso das informações. O corpo da notícia serve para aprofundar ou para detalhar como aconteceu, certo? Então, vamos. Vejamos aqui uma pirâmide invertida. Temos o título, naturalmente. Temos o lead, que eu vos disse que é o primeiro parágrafo da notícia e que responde as questões quem, o que, onde e quando. E depois temos o corpo da notícia, que deve responder as questões como e porquê. Então, o quem é para saber quem realizou a ação. O porquê é para saber o que é que aconteceu. O onde é para saber o local onde ocorreu a notícia. E o quando, naturalmente, refere-se ao tempo, ao momento do acontecimento. Já no corpo da notícia, nós vamos encontrar agora informações detalhadas, o modo como o acontecimento ocorreu e ainda o motivo do acontecimento. Então, se agora na sala o professor pedir para escreverem uma notícia, já sabem. Atenção, o título aparece primeiro, mas o título também pode ser colocado no fim, depois de fazer a notícia. Vocês depois podem agora escrever o título, pensar um título que deve ser algo que chame a atenção das pessoas, do público. Tudo certo até aqui? Então vamos ao exercício. Temos aqui uma notícia e vocês agora vejam, o primeiro parágrafo já está marcado, ou seja, coloquei aqui um retângulo. Como as letras são muito pequenas, está ali do outro lado o que é que está escrito no primeiro parágrafo. A Associação Ambiental Carreta Carreta informou esta quarta-feira, 2, que encontrou mais de 100 carcaças de tartaruga marinha numa praia do município de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago, em pleno período de desova e promete reforçar a fiscalização. É lead, é o primeiro parágrafo. Então agora vamos analisar e ver se encontramos as respostas que devem constar no primeiro parágrafo. Mas antes disso vamos identificar as partes da notícia. Vamos lá? Então, a setinha amarela mostra que a Associação de Cabo Verde denuncia a matança de mais de 100 tartarugas. Naturalmente é algo que nós temos de combater, certo? Já sabem que é proibido, todos nós devemos colaborar, não matar as tartarugas, nós devemos preservar, nós devemos cuidar, certo? Então, essa parte é o quê? É a manchete, ou seja, o título. Agora, a parte que eu li anteriormente, que eu já tinha dito, é o primeiro parágrafo. Como é que se chama? Lead. E agora vejam a outra parte. Já temos o título, já temos lead, agora temos o corpo da notícia. Como eu vos disse, esta notícia é uma notícia que não tem subtítulo. A notícia pode ter o subtítulo, mas também pode não ter. Pronto, essa notícia foi retirada do Expresso das Ilhas. Agora já temos aqui a parte que eu disse, que é o primeiro parágrafo, lead. E agora vejamos, vamos encontrar as respostas para quem, o que é, onde e quando. Será que encontramos todas essas informações aqui nesse primeiro parágrafo? Quem? Conseguem perceber quem? O que aconteceu? Está claro ali o que é que aconteceu? Quando é que isto aconteceu? Podemos encontrar essa informação aqui no primeiro parágrafo? E onde? O lugar? Seguramente que vocês conseguiram. Não é tão difícil assim, pois não? Não, não é tão difícil. Quem é a Associação Ambiental Carreta Carreta. O que aconteceu? Encontrou mais de 100 carcaças de tartaruga marinha. Quando é que isso aconteceu? Quarta-feira, 2 de junho.
claro que eles deram, essa notícia foi feita na quarta-feira, no dia 2 de junho de 2021. Onde aconteceu? Também está claro, numa praia do município de Santa Cruz, aqui na Ilha de Santiago. Conseguiram. Não foi difícil. Não foi difícil. Vamos para a nossa segunda parte da aula. Agora, nós vamos falar de processo de formação de palavras. Como eu já vos tinha dito, nós já tínhamos falado sobre a derivação. Agora vamos falar da composição. Portanto, as palavras complexas, porque falamos de palavras simples e palavras complexas, as palavras complexas podem ser formadas por derivação, dá origem a palavras derivadas, e composição, que dá origem a palavras compostas. Já vimos palavras derivadas, prefixação, sufixação. Agora vamos ver a composição. Dentro da composição, o que é que nós temos? Primeiro vamos ver o que é composição. Claro, é um processo de formação de palavras complexas, como nós já tínhamos dito anteriormente, resultante da junção de duas ou mais formas de base que podem ser palavras ou radicais. Em alguns casos, as palavras podem estar ligadas por um hífen. Portanto, podemos ter duas palavras, podemos ter dois radicais, podemos ter uma palavra, um radical e uma palavra. Vamos ver agora alguns exemplos. Naturalmente que já sabem, são exemplos. Existem muitas outras palavras e vocês vão aprofundar isso com o vosso professor na vossa turma. Um radical mais outro radical. Vejamos o exemplo. Temos aqui tele mais patia. E o que é que dá? Telepatia. Temos exemplo de um radical mais uma palavra. Temos tele mais móvel. E o que é que dá? Telemóvel, claro. Duas ou mais palavras. Portanto, como nós vimos aqui, as palavras compostas ou palavras complexas podem ser formadas através de junção de duas ou mais palavras. E podem ter hífen ou não. Passa mais tempo. Passatempo. Segunda palavra, cor mais de mais rosa. E o que é que dá? Cor de rosa. Então, aqui temos alguns exemplos, como eu já vos disse. Existem outras palavras. E também é importante saber que com o novo acordo ortográfico, algumas palavras, às vezes, que tinham hífen, palavras que tinham hífen, perderam. Então, é por isso que é preciso nós estarmos sempre a atualizar-nos e a estudar. E, naturalmente, que nem todas as palavras estão aqui. Seguramente vocês vão aprofundar este conteúdo com o vosso professor, como já tinha dito. Então, composição. Temos palavras compostas por aglutinação e palavras compostas por justaposição. Assim como vimos na derivação, também na composição nós temos palavras que são compostas por aglutinação e palavras que são compostas por justaposição. Agora vejamos qual é a diferença. Portanto, as palavras compostas por aglutinação resulta de união de duas ou mais palavras numa só, verificando geralmente algumas alterações ortográficas. As palavras podem perder uma ou mais sílabas. Então, no processo de aglutinação, as palavras podem perder, quando nós juntamos duas palavras, podem perder uma sílaba ou mais, ou também podem, no momento de escrever, pode perder uma letra ou outra, certo? E vamos ver alguns exemplos a seguir, mas antes vejamos a justaposição. Justaposição resulta de união de duas ou mais palavras, mantendo cada uma delas a sua acentuação e ortografia. Pode ou não existir um hífen entre elas. Portanto, aqui não há perda de sílabas, não há perda de letras, certo? Aqui as palavras mantêm, digamos, a escrita fica igual, mas podem estar separadas por hífen ou não. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui ponta mais pé. Vejam, dá pontapé. Manda mais chuva, manda chuva. Passa mais tempo, passa tempo. Couve mais flor,
couve-flor. Mas vejam, aqui a última palavra já temos um hífen. Aqui temos as palavras compostas por justaposição. Não há perda de sílabas, a escrita continua a mesma, só que juntamos as duas palavras. Já no outro lado temos água mais ardente, que dá água ardente. Se formos verificar, água termina com A, ardente começa com A. Mas já na escrita perdemos um A. Segundo exemplo, perna mais alta, pernalta. Também ali perdemos uma letra. Terceira palavra, plano mais alto. Planalto também, se forem verificar, podem ver que aqui perdemos também o O. Então, aqui nós temos palavras compostas por aglutinação. Está tudo claro? Perceberam? Se perceberam, agora vamos aos exercícios. Temos 2 exercícios, muita atenção. O primeiro exercício é o seguinte. Vocês têm aqui alguns elementos e com esses elementos vocês vão escrever 9 palavras compostas. Temos guarda, tele, chuva, visão, pau, espada, feira, flor, pica, beija, sobre, sol, peixe, grafia, mesa, foto, gira e cesta. Com esses elementos, que podem ser radical ou palavra, nós agora vamos escrever 9 palavras compostas. E vocês têm um tempinho para fazerem este exercício. Toda a gente conseguiu 9 palavras e não foi difícil. Pronto, eu também fiz o exercício, como sempre digo, os professores também fazem os exercícios. O que é que nós devemos fazer agora? Vocês vão ver quais são as palavras que eu consegui fazer. É claro que as palavras que eu fiz podem ser diferentes das que vocês fizeram, mas isto não faz mal. Eu consegui televisão, peixe-espada, guarda-chuva, pica-pau, girassol, sexta-feira, fotografia, sobremesa e guarda-sol. Guarda-chuva no número 3, guarda-sol no número 9. Pronto, eu consegui 9 palavras. Vamos ao segundo exercício. Como eu disse, vamos fazer 2 exercícios. Vamos? Segundo exercício, o que é que pede? Para assinalar com um X apenas as palavras compostas por aglutinação. Muita atenção! Já vimos palavras compostas por justaposição e por aglutinação. Agora temos algumas palavras, vocês vão descobrir quais é que são compostas por aglutinação. Temos obra-prima, vinagre, planalto, boquiaberta, sobretudo, embora, couve-flor e fidalgo. Então vamos lá fazer.
Também foi fácil, não foi? Foi? Claro que foi. Então vejamos agora a resposta. Quais são as palavras compostas por aglutinação? Vinagre, planalto, como vimos num dos exemplos, boquiaberta, embora, fidalgo. Agora, com o vosso professor, se tiverem dúvidas, vão esclarecer sobre essas palavras, como é que se formaram e por que são palavras compostas por aglutinação de uma forma mais pormenorizada, certo? Então agora vamos ao TPC. Todos os dias há trabalho em casa. Qual é o trabalho de casa que vocês têm? Vocês vão ler as notícias 1 e 2. Notícia 1 está na página 131. E notícia 2 está na página 133. E depois vão resolver os exercícios propostos nas páginas 132, 133 e 134. E depois vão levar para a sala junto com os vossos professora ou professor e vão fazer a correção. E é isso. Chegou o momento de fazermos a síntese da aula. O que é que nós trabalhamos hoje? Certo? Trabalhamos a notícia. E dentro da notícia trabalhamos as características e a estrutura. E depois, num segundo momento, trabalhamos processos de formação de palavras. Como já tínhamos trabalhado derivação, hoje trabalhamos apenas a composição. Vimos as palavras compostas por aglutinação e palavras compostas por justaposição. Foi isso que nós trabalhamos hoje, não foi? Foi. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Até lá, façam todos os trabalhos e sejam felizes.